Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez para poder gravar esse vídeo, falando do Evangelho. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Geraldo. Eu estou aqui representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica lá em São Paulo, em Santo Amaro, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Hoje nós vamos falar aqui do capítulo 28, itens 3 a 5, a porta estreita do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura do Evangelho e acrescentar talvez alguns comentários, vamos serenando os nossos corações, nos colocando numa condição de tranquilidade, sem pressa, e para que nós possamos entender, para que nós possamos absorver aqui esses ensinamentos que o Evangelho traz para nós a respeito desse tema. Então, que peçamos aos nossos anjos da guarda e aos nossos amigos do plano maior, que nos envolva em muita paz, em muita tranquilidade, e que nos dê a sabedoria para podermos compreender os ensinamentos que vão se achegar através desse tema aqui, a porta estreita. Então, esse tema, ele começa com uma mensagem do Evangelho do Novo Testamento, de Mateus, que está no capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Então, essa mensagem de Jesus está nos dizendo que a porta larga, é claro que tudo é uma simbologia, como todas as mensagens do Cristo, foi trazida através de uma linguagem simbólica para que pudéssemos ter uma compreensão maior. Essa porta estreita aqui está representando os nossos esforços, que nós temos que fazer para nos vencermos, para vencermos as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos exageros, E porque pela porta larga é muito fácil, nós vivermos aqui, nessa oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo, viver de uma maneira irresponsável, sem olharmos realmente para dentro de nós e percebermos no que nós precisamos melhorar, e seguir a vida, é muito fácil. Então, essa é a porta larga, é onde nós vivemos aqui, aproveitando somente as condições materiais, esquecemos do nosso lado espiritual, esquecemos das nossas responsabilidades morais e vivemos assim de uma maneira muito desregrada, quanto a essa condição da moral, olhando só para o materialismo, querendo aproveitar somente as coisas da matéria, de forma irresponsável, não tendo responsabilidade com aqueles que nos cercam, sejam eles os nossos parentes, sejam eles os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, e vivemos de uma forma egoísta, somente pensando em nós, e não nos preocupamos, que estamos inseridos nesse contexto da vida para servirmos, muito mais do que para sermos servidos. Então, precisamos nos atentarmos para isso. E continua aqui no item 4, e perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse:
esforçai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. Ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começa a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinastes nas nossas praças. Então, de uma forma resumida, né, assim, a mensagem que está trazendo aqui nesse parágrafo é de que quando nós nos atentarmos, né, que nós somos espíritos em evolução e que nós temos uma responsabilidade muito grande conosco, né, e principalmente quando nós retornarmos à pátria espiritual, se nós tivermos o conhecimento, é claro, porque se nós não tivermos o conhecimento, formos ignorantes, né, do conhecimento do Cristo, vamos retornar para a pátria espiritual sem saber que estamos lá, né, que retornamos, sem saber que nós continuamos a viver, então assim, muito perdidos. Mas nós tendo esse conhecimento, quando nós retornarmos à pátria espiritual, que a vida passar como um filme na nossa frente e nós começarmos a perceber que nós estamos muito distantes, né, de uma condição de tranquilidade, de serenidade nas nossas vidas, e que nós começarmos a perceber que nós deixamos passar essas oportunidades aqui, nós vamos começar a clamar, a buscar a Deus, a questionar Deus, por que nós estamos nessa condição, se nós aqui, né, porque algumas vezes nós até dizemos que somos espiritualizados, né, mas isso só quando nos convém, né, quando a situação é favorável a nós. Nós dizemos ser cristãos, que somos seguidores do Evangelho do Cristo, mas quando na realidade o Evangelho dele entra por um ouvido e sai pelo outro, e as nossas atitudes não mudam em nada, os nossos comportamentos continuam os mesmos. Então nós vamos alegar que nós fomos ouvintes, né, e praticantes do Evangelho, quando na verdade nós somente ouvimos, nós ouvimos o Evangelho, mas nós não procuramos nos melhorar, nós simplesmente nos fazíamos de cristãos, né? Na verdade, nós não éramos, simplesmente dizíamos que éramos, dizíamos que frequentavam, se somos espíritas, dizíamos que frequentávamos a casa espírita, se somos católicos, dizemos que frequentávamos a missa, se somos evangélicos, dizíamos que nós frequentávamos os cultos, mas, na verdade, era só aqueles momentos que nós ouvíamos, mas quando saíamos dali, né, dos templos, né, vamos usar esse termo, nós não nos modificávamos em nada. Continuávamos materialistas, orgulhosos, egoístas, né? Então, nós, em nosso proveito, né, em nossa defesa, nós vamos usar lá no plano espiritual, né, quando nos bater aquele peso na consciência, que nós percebemos a oportunidade perdida, nós vamos alegar isso, que nós éramos seguidores do Cristo, da boa moral, quando na verdade não fazíamos nada, só éramos teóricos e na verdade não praticantes. E continua aqui: e ele vos responde: não sei de onde sois, apartai-vos de mim todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do oriente, do ocidente, do setentrião e do meio-dia muitos que assentarão à mesa no reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, os que são os primeiros serão os últimos. Então,
nos será respondido que, olha, eu não sei de onde você está vindo, né? Apartai-vos, né, de mim, ou seja, não temos como fazer nada agora, é você quem teria que ter feito, né? Aí, quando nós tivermos essa lucidez lá no plano espiritual, né, aí vai, ou às vezes até mesmo quando formos encarnados, que nós percebermos, né, estivermos encarnados e percebemos quantas oportunidades nós passamos e de fato bater essa consciência, esse arrependimento dentro de nós, e nós conseguimos compreender o sentido da vida e o que nós temos que fazer, e nós percebermos que nós fizemos tantas coisas erradas, aí está dizendo, ali será o choro e o ranger de dentes. Isso quer dizer, ali será o arrependimento, né? Nós vamos arrepender muito do tempo perdido. É esse que é o choro e o ranger de dentes, é o nosso arrependimento, é a nossa percepção pelo nosso tempo desperdiçado, né? E principalmente quando nós vermos que todos aqueles profetas, né, que passaram aqui e que pregaram, né, em nome do amor, da justiça, da caridade, como Abraão, Isaac, Jacó, e tantos outros, né, que passaram por aqui nos dando esse ensinamento, que todos esses estarão numa condição muito elevada no plano espiritual, e que só nós, por dizer que ouvíamos, mas não praticávamos, nós estamos fora desse reino de Deus, ou seja, nós estamos fora de uma vida muito mais elevada, numa condição espiritual muito mais elevada. E então acontecerá esse arrependimento muito forte dentro de nós. Então é isso que está dizendo aqui nessa parte do Evangelho, e essa parte aqui está em Lucas capítulo 8, versículo 23 a 30. Continuando aqui o Evangelho, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e os caminhos do mal é o mais frequentado. Infelizmente é isso que a gente é isso que nós vivenciamos aqui na atual conjuntura terrena. A humanidade hoje está em grande parte andando pela porta larga, passando pela porta larga, ou seja, não está observando que nós estamos envolvidos em muitas paixões, né? Ou seja, nos nossos exageros, né? Porque a paixão por si só, tem umas perguntas lá no livro dos Espíritos, lá por volta da questão 900, 908, eu acho que até 920 mais ou menos, que fala dessa condição da paixão, que a paixão por si só ela não é ruim, né? Porque assim, ela impulsiona, né, o ser humano a progredir, a trabalhar, mas ela se torna um erro quando ela é exagerada. Ou seja, quando nós estamos querendo vivenciar as condições materiais de uma forma exagerada. Nós estamos abusando do poder da matéria, nós estamos vivendo, se temos uma condição material mais confortável, nós vivemos somente correndo atrás dos supérfluos, né? Se nós temos alguma condição viciosa, ela é sempre praticada no exagero, né? E aí nós estamos falando de todas as espécies de vícios, nós não vamos falar aqui somente dos vícios dos vícios materiais, mas também dos vícios morais, né? Quantos nós temos? Quanto orgulho, quanta vaidade, quanta avareza, quanta mesquinharia, né? Em todos os sentidos, né? Dos vícios, né? Que a gente tem e que a gente só vive olhando para essas condições. E nós esquecemos de ampliar os nossos olhos, de perceber que se eu tenho uma condição do conhecimento, eu tenho que passá-la
para aqueles que estão à minha volta, se eu tenho a condição material mais abastada ou não, dentro das minhas possibilidades, eu tenho que fazer algo por aqueles que são menos beneficiados, né? Dentro da condição de uma exigência ou de um pensamento meu, eu não posso esquecer de ser justo com o outro, porque a justiça para mim eu quero, mas para o outro, né, tanto faz. Não tanto faz, não. Eu tenho que querer, eu não tenho que ser um justiceiro, eu tenho que gostar da justiça. E quando a gente gosta da justiça, a justiça tem que ser feita para nós e também nós a praticarmos com o outro, né? Então, continuando aqui, a salvação é estreita, a da salvação, ou seja, a porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Então, de fato, a gente percebe hoje em dia pouquíssimas pessoas, poucos de nós que estamos aqui, né, que somos a humanidade terrena, estamos nos esforçando para vencer as nossas más tendências, seja elas quais forem. Nós estamos fazendo muito pouco esforço. Nós, às vezes, até dizemos que a gente, eu quero, mas eu quero mais ou menos. Eu não quero verdadeiramente, eu não estou disposto a perder algumas regalias, né, a perder alguma condição para me livrar de alguma tendência que não seja muito boa, né, de algum sentimento que não seja legal, de algum poder, né, não estou disposto a abrir mão caso eu tenha, né. Então, pouco esforço nós fazemos para nos vencermos, né? Completa-se a máxima, são muitos os chamados e poucos os escolhidos, ou seja, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todos nós, né, ou a maioria de nós, temos a condição de ter o conhecimento da vida espiritual, principalmente nós espíritas, né? Conhecemos o Evangelho de uma forma assim, mais clara, menos ilusória. Então, todos nós, na verdade, todos nós cristãos, temos acesso a essa informação, ou seja, todos nós estamos sendo chamados, estamos tomando conhecimento do Evangelho, mas estamos praticando pouco, logo, poucos serão os escolhidos. Então, nós precisamos estar conscientes disso. É uma livre escolha, é o nosso livre-arbítrio, que é uma bênção que Deus nos deu. Cada um de nós podemos fazer as nossas escolhas, mas também, claro, temos que estar cientes de que sofreremos as consequências, e algumas, né, nós já citamos aqui anteriormente. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Isso é uma condição aqui do nosso mundo, do nosso planeta, né? Por sermos um mundo de provas e expiações, o mal ainda existe aqui numa forte escala. Quando aqui nós passarmos para um mundo de regeneração, o bem vai predominar completamente, né? Então, a justiça, o amor, a caridade, todas essas condições espirituais elevadas irão predominar aqui. Então, logo, quem não estiver disposto a tudo isso, né, a passar por essas situações ou a viver essas situações do amor, da caridade e da justiça, certamente não estarão mais reencarnados aqui na Terra, porque esse é o processo para que um mundo melhore. Aqueles que são reticentes, né, ao progresso moral, à evolução espiritual,
certamente eles são convidados a reencarnar em outros mundos. Deve-se entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Então, nós devemos compreender, e o Espiritismo veio trazer esse conhecimento para nós, de que esse não é o estado natural da Terra, porque senão não existiria a justiça divina, ou seja, nós aqui, todos aqueles que habitam esse planeta, não irão, né? Nós não vamos permanecer sempre nesse estado. Nós vamos nos transformarmos, sim, porque se Deus é amor e justiça, Ele não criaria um mundo sem a condição da evolução. Ele não criaria um espírito com as oportunidades do crescimento espiritual. Então, considerando que Deus é amor, é justiça, nós aqui, esse planeta Terra, né, esse mundo chamado Terra, ele irá sim, em algum momento, se transformar e nós estaremos numa condição melhor. Nós, aqueles que realmente se esforçarem para isso. Então a humanidade nunca, né, nenhum filho de Deus merece ser criado na ignorância, no erro e ali permanecer eternamente. Isso não existe. O Espiritismo já veio ensinar isso para nós, que nós evoluímos através do nosso esforço, das nossas escolhas, né, ao longo das nossas existências. Porque nós não temos somente uma oportunidade reencarnatória, né, o próprio nome diz reencarnatória, ou seja, nós encarnamos e continuamos a reencarnar, né, no mundo em que nós estivermos vivendo, para que nós possamos progredir. Nós não estamos condenados a nada, nunca. Né? Deus não poderia, no seu amor infinito por nós, por tudo que Ele criou, na verdade, né? Não poderíamos nós estarmos condenados a sermos sempre seres não evoluídos. Né? Então, nós temos sempre essa oportunidade. Então, nós estamos aqui, também diz aqui na passagem seguinte do Evangelho, que nós estamos incessantemente através da justiça de Deus, na condição de nos melhorarmos, né? Então, nós precisamos entender que nós somos seres que nós já reencarnamos, nós temos uma vida pretérita, que nós temos a nossa vida atual e que nós temos uma vida futura, e que elas estão todas entrelaçadas, tá? Hoje eu vivo reparando para reparar o meu passado, de falhas, né, de vivência numa condição das paixões, e trabalhando para que no meu futuro eu tenha uma vida mais tranquila, uma vida com menos sofrimento, com menos dificuldades, né, em função do conhecimento que eu adquiro e das minhas escolhas, das escolhas que eu faço hoje, né? Então, nós temos todas essas condições, e termina aqui, né, dizendo que nós podemos, através do Evangelho, né, de todos esses ensinamentos, nós temos todas as oportunidades para compreender profundamente, né, a sabedoria de todos os ensinamentos do Cristo. Basta nós querermos ter a compreensão, nós queremos ter a boa vontade para entender de forma desmistificada os ensinamentos do Cristo. Então, aqui como nós estávamos falando das questões, eu citei aí as questões lá do Evangelho. Então tem aqui a questão, eu acho,
a questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz existência para triunfar de suas paixões? Então, nós podemos contar com a ajuda dos nossos irmãos do plano espiritual, com os nossos anjos da guarda? Os espíritos respondem: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é a sua missão. Então, a missão dos bons espíritos, ou dos santos, né, como queiram, é isso, é nos auxiliar na nossa melhora, na nossa evolução espiritual. Mas nós temos que ser sinceros e temos que fazer a nossa parte. Então, vamos encerrando aqui com mais essa informação, que nós fortifiquemos a nossa fé no nosso anjo da guarda, nos nossos mentores, né, nos santos da nossa confiança, para pedirmos a Ele que nos auxilie quando nós estivermos em dificuldade. Mas nós devemos lembrar sempre que eles respeitam as nossas escolhas. E, como foi dito aqui, a resposta que os espíritos deram, nós temos que pedir com sinceridade. Então, isso não pode ser uma vulgaridade. E aí, só para terminar, tem uma frase aqui do Chico, né, que ele diz o seguinte: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Então, ainda que seja lentamente, mas nós precisamos lutar, precisamos trabalhar para que nós vençamos as nossas dificuldades. Sejam elas dificuldades materiais, sejam elas dificuldades morais, né? Mas nós precisamos estar em constante luta com tudo aquilo que nos leva à porta larga. Batalharmos para conseguirmos passar na porta estreita, que é para termos o nosso merecimento, para termos amanhã uma vida melhor e não nos arrependermos do nosso tempo perdido. Ok? Muito obrigado a todos pela paciência. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e dentro de mais algumas semanas estaremos aqui novamente gravando um outro vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês e também a todos os seus familiares e que a paz permaneça em seus lares sempre.